Rui Lira, agora na Cultura Informa. Tá chegando com os comentários, professor e analista político Rui Lira. Boa tarde, Rui. Boa tarde, André Santiago. Boa tarde para Sandro Rodrigues da nossa técnica. Boa tarde à grande audiência da Cultura Informa. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. A grande polêmica que está sendo estabelecida pelo presidente da República em relação ao voto, à segurança das urnas, essa coisa toda, é o que nós chamamos de falsa polêmica. Quando eu digo nós, são as pessoas que pensam de maneira causa e efeito, de maneira causa e consequência, e que pensam na verdade dos fatos. Então, eu já tinha dito aqui a vocês, aos nossos ouvintes todos, eu digo também e repito, que enquanto não houver prova de que existiu fraude na urna eletrônica brasileira, a gente não tem o que debater em matéria de segurança. Então, se você tem um sistema, qualquer um, a eletricidade da sua casa, você só vai mexer na eletricidade da sua casa, nos fios, na conexão com a CEL pela fora da sua casa, a ligação da geladeira, a ligação do fogão, ou de qualquer outro equipamento, o fogão eletrônico, o que seja, qualquer troço, computador, qualquer coisa que você tiver em casa, e até aquilo que a pessoa mais pobre não tem, que só são as lâmpadas. Você só vai trocar lâmpada se ela queimar, você só vai mexer na rede elétrica se ela tiver falha. E Bolsonaro está levantando uma falsa polêmica. E aí o que interessa a gente é fazer a pergunta: por que ele está levantando a falsa polêmica? Por que ele está puxando um assunto que não tem sentido, que não tem cabimento, e ele está insistindo, está teimando nisso? O que é que ele quer com isso? Então aí é onde interessa a nossa população raciocinar para compreender o que é que o principal mandatário do país, aquele homem que foi eleito para conduzir o Brasil, do que é que ele está realmente se ocupando. Realmente qual é o objetivo dele, qual é o interesse que ele tem nisso. Então vamos liquidar o assunto da urna eletrônica e da segurança do voto com essas duas afirmações. A primeira, em não havendo prova, em não havendo confirmação, segurança, certeza de que houve qualquer tipo de fraude que possa comprometer o resultado eleitoral, em não havendo, ou seja, não tendo prova de nada disso, não interessa ao Brasil, não interessa a ninguém estar discutindo essa baboseira, essa conversa mole de que o voto não é auditável, o voto não é democrático. Eles ficam botando adjetivo nas coisas, achando que ao colocar adjetivo colocou alguma verdade. Vou dar só um exemplo aqui, só um exemplo para encerrar o assunto, antes de entrar no segundo ponto que eu quero tocar. Primeiro, a urna é auditável e o voto é auditável. Se por auditável você usa a expressão auditoria, a tentativa de você fiscalizar. Existem 30 sistemas de segurança aproximadamente na urna, que todos eles são submetidos, vejam bem, aos partidos políticos, que têm todo o direito de olhar, verificar cada passo que é dado pela urna e como é que ela funciona, até imprimir o boletim de urna, que é o elemento que dá ao país todo segurança de que aquele voto que foi colocado na urna, ele está registrado ali dentro. E nós estamos convivendo com isso aqui desde 69 e não tivemos nenhum problema. Então, todos os passos são auditados. E agora existe uma programação também que, se você quiser auditar depois, o partido político colocando motivos e fazendo a reivindicação devida, isso é possível também. Então não há problema nesse aspecto de auditar. Quem está falando em voto auditável, das duas uma, ou é ignorante ou é mal intencionado, está agindo de má fé.
está agindo de maneira desonesta, porque está falando do que não sabe e não está querendo respeitar os fatos. E quem não respeita os fatos não serve para conversa. Se você chamar uma pessoa para fazer qualquer conserto na sua casa, qualquer serviço, em qualquer coisa, e você sinta que o cara não tem competência, você descontrata na hora. Você deixa o cara fora do jogo. Então é o caso de Bolsonaro. Ele não tem competência técnica, ele não conhece o assunto, agora ele está jogando com isso. Por quê? Ora, é óbvio. É só você olhar a situação em que ele está colocado. E aí eu entro no segundo ponto. O voto impresso não passa no Congresso Nacional. Porque quem manda não é Bolsonaro, quem manda é o Centrão, e o Centrão não quer o voto impresso, porque o Centrão sabe que além do voto impresso facilitar a fraude, criar despesa, não vai acrescentar nada, absolutamente nada, à segurança da urna. Porque se a urna é segura para imprimir o voto para o cara checar, a impressão anterior que está nos dados eletrônicos também é segura. Isso é óbvio. E o Centrão todo sabe disso e esse assunto não passa no Congresso. O próprio Arthur Lira já disse isso, me parece que na quinta-feira passada. Então é uma conversa que não vale nada, não serve para nada, não importa para nada, porque não há prova de que há fraude e, segundo, isso não passa politicamente. Então, fim de papo. Para mim é fim de papo. Agora, por que Bolsonaro está fazendo isso? Aí eu volto agora ao segundo ponto do nosso comentário de hoje para encerrá-lo. Ele está fazendo isso para fugir de 3 ou 4 questões que ele não está tendo resposta nenhuma para resolvê-las. Primeiro, a ascensão meteórica, fulminante do ex-presidente Lula, que hoje ele chamou de corrupto, cachaceiro, incompetente, aparelhador do Estado. Ele esculhambou, usou o palavreado típico dele no ataque. E por que você ataca? Você ataca politicamente alguém que lhe oferece perigo. Ele passou mais de 20 minutos na porta do Palácio da Alvorada hoje, conversando com os seus apoiadores, atacando Lula violentamente. Por que está atacando? Porque Lula está liderando todas as pesquisas e não tem ninguém no Brasil hoje que tenha poder para impedir que isso aconteça, que ele lidere as pesquisas. Só resta a velha tática já morta, enterrada, de que as pesquisas não são a verdade, que as pesquisas não são isso, não são aquilo. Ou seja, raciocínio de quem não pensa, de quem não tem raciocínio científico e não sabe como funciona a pesquisa também. Se as pesquisas fossem inúteis, não eram feitas na Argentina, no Chile, na Alemanha, na França, nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Não é possível que a humanidade toda esteja errada quando pesquisa vários tipos de pesquisa, pesquisa de mercado, pesquisa de intenção, pesquisa de opinião, pesquisa de tendência, pesquisa de psicologia, não é para saber como é que se lança um produto em mercado e tudo mais. Pesquisa existe, funciona, há inúmeros institutos internacionais que fazem pesquisa e alguns resultados evidentes, resultados eleitorais, alguns se confirmam, outros não. Mas isso faz parte do jogo, como é a questão da medicina. Nem sempre usando o mesmo remédio e o mesmo tratamento e o mesmo médico, o paciente se salva. Ele às vezes piora, tem que ir para outro médico, ou às vezes morre. Então, querer uma pesquisa que não falhe é coisa de quem não tem juízo, quem não tem cabeça, quem não tem um mínimo de inteligência. Querer que a pesquisa dê certo como se fosse uma matemática absolutamente exata. Isso não existe. Mas que as pesquisas têm uma capacidade de indicar tendências, de colocar as opções, e quando elas todas convergem para o mesmo lugar, elas criam um problema, criam. Então, Bolsonaro está pressionado, em primeiro lugar, pela ascensão meteórica forte de Lula, depois que ele voltou à cena política com seus plenos direitos. Segundo, Bolsonaro está extremamente pressionado, e é o assunto que ele não quer tocar, pelo problema da economia, pelo problema da fome, pelo problema do desemprego e pelo problema da inflação galopante que está aí. E ele não mostrou hoje na conversa dele lá no chamado cercadinho do Palácio, ele não conseguiu mostrar nenhuma expressão, nada que ele saiba fazer para resolver o problema. Por quê? Porque assim como deputado durante quase 30 anos, ele nunca apresentou um projeto na área da economia para resolver nenhum problema, ou nenhum estudo, ou nenhum trabalho relevante dentro
do parlamento brasileiro, ele como deputado federal, como é que ele aprendeu agora, de repente? Ele aprendeu com Guedes? Guedes só sabe fazer uma coisa, favorecer os ricos e entregar empresas brasileiras a preço de banana, como está fazendo agora com a Eletrobras e como fez com a Petrobras, em parte, e com outras, e vai fazer com outras enquanto ele tiver poder para fazer isso. É o que Guedes sabe fazer. Mas gerenciar a economia para todo mundo sair ganhando, para o país melhorar, para criar esperança, gerar emprego, gerar renda e criar um ciclo de capitalismo válido no Brasil, nem para isso ele está servindo, nem ele, nem Bolsonaro. Então, com a pressão desse tamanho, um acocho desse tipo e uma queda feroz na popularidade também, independente disso, por conta do que fez na pandemia, e agora com a CPI reabrindo e apontando mais corrupção no governo Bolsonaro ainda, e ele agora nos braços do Centrão, entrando numa contradição total com aquilo que dizia e com aquilo que está fazendo, é claro que ele vai tentar fazer alguma coisa. Então ele fala para os dele quando diz que a urna não presta. Daqui a pouco ele vai dizer que o sol não serve para iluminar o Brasil também. E esses caras, essas pessoas que acham que ele é um deus, que ele é um mito, vão discutir isso. Porque se daqui uns dias aparecer um Zé Silva falando o que o Bolsonaro fala, então o cara que era bolsonarista vai ser Zé Silvista. E eu acho que as pessoas têm o direito delas de serem assim, de pensarem desse jeito, ou de não pensarem. Elas têm esse direito. Só que isso não resolve os problemas que o Bolsonaro está com eles na mão. Vamos ver então como é que ele encaminha a solução disso. Se ele tiver saída, se tiver alternativa, a economia melhorar ou qualquer coisa, ele recuperar a popularidade, a gente volta a conversar. Agora, conversar baboseira, tomar o tempo do nosso ouvinte e conversar o que não interessa, ou seja, discutir se a instalação elétrica de uma casa que está toda funcionando muito bem precisa trocar todos os fios, eu sinceramente não me disponho a fazer essa discussão com vocês. Quando tiverem prova de que a urna eletrônica não funciona, isso se a Polícia Federal achar a prova que não achou, né? Ela procurou e não achou. Se Bolsonaro tiver como provar, que ele disse também que não tinha prova, tinha indícios. Então, o que se baseia em indícios, se baseia em qualquer coisa. Então, o que o cara está dizendo não serve para nada. Então, enquanto não tiver prova de que a urna é fraudável, ou está fraudada, ou foi fraudada, a gente não entra nesse papo. E daqui a pouco o Congresso também derruba e a gente vai conversar o que interessa. É como tocar o Brasil, como melhorar e como fazer o que Rebeca Andrade fez. Sem condições, vinda da pobreza, uma negra, mulher brasileira, pobre, ouro. Ganhou o ouro. Isso é o que nos interessa. É como nós vamos dar condições a todo o nosso povo para faturar também a medalha de ouro. Isso é o que precisa. Discutir baboseira, quem quiser que discuta. Eu não tiro direito. Não, aliás, nem tenho poder para isso. Até respeito que discuta. Mas eu não discutirei com meus ouvintes aquilo que não precisa ser discutido por óbvio, por desnecessário, por inútil, por absolutamente dispensável para a situação tremenda que a gente está vivendo com pandemia, com sofrimento, com pobreza e com crise política, inclusive nacional, por conta da incompetência de muita gente que está aí arrotando grandeza dentro da política nacional. É o que temos para a reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora 1h mais 51 minutos. Faltam 9 minutos para as 2 da tarde. O ouvinte pode perguntar ao professor Rui Lira pelo Facebook, o WhatsApp, tem ainda nosso canal no YouTube. Pergunte ao professor Rui. O Wallace Monteiro diz: boa tarde a todos e todas. Rui, a moral do Bolsonaro vai se resumir àquele curralzinho que ele para todo dia para falar mentiras e bobagens. A mentira é a regra deste governo. Basta ver ou ouvir uma entrevista do ministro do Turismo, um mitomaníaco. Muito sensato seu comentário, Rui Lira. Parabéns. Obrigado aí. E a gente está aqui justamente para fazer essa triagem, para olhar aquilo que está sendo falado, aquilo que está sendo dito e que absolutamente a gente está vendo que são coisas insustentáveis. O que nós queremos é resposta para o problema do crescimento econômico, da evolução do país e principalmente, fundamentalmente, da distribuição da renda.
que no Brasil continua absurdo. Vejam aí o lucro dos bancos. Não é que os bancos não tenham direito a lucrar e não precisem ser lucrativos. Mas entra pandemia, sai pandemia, entra Bolsonaro, sai Bolsonaro, e a cantiga da perua é uma só. É o lucro lá nas nuvens. Lucros estratosféricos. Por quê? Porque já entregaram o controle do Banco Central ao setor que fiscaliza os bancos, ou seja, os próprios donos são os que fiscalizam a si próprios, então cria a regra que quer e a coisa fica desse jeito. Enquanto a indústria brasileira está sem dinheiro, enquanto a agricultura brasileira, eu falo da agricultura de subsistência, não tem estrutura, não tem nada, apenas o agronegócio subsiste e ainda é uma sorte nossa, enquanto tudo isso acontece, os bancos estão aí acumulando um lucro que ninguém sabe para onde vai, porque o país também não sai do lugar. Então alguma coisa está muito errada nisso e a revisão do país tem que ser de ponta a ponta. E na incapacidade de discutir essa problemática com a profundidade que ela carece, com a competência que ela requer e com a coragem para tomar atitude que tem que ter um grande estadista, a gente está vendo uma conversa mole aí, um papo furado todo dia, de uma pessoa que perde tempo quando devia se ocupar de coisa grave, com um bando de desocupados que ficam lá no cercadinho, bancando plateia e fazendo um jogo que tudo tem para ser encenado, para ser uma coisa montada, uma coisa organizada. E isso realmente não dá. Ali, boa tarde, professor Rui. Mais uma aula de democracia, na escuta. Obrigado. Cileide Nascimento, parabéns, professor Rui, pelos seus comentários. Aí sim, um grande comentarista de verdade. Muito obrigado, mas todos os nossos comentaristas são de verdade, viu? A Cileide está dizendo também, o Bozo está querendo o voto de cabresto para se sair bem. Tem uma história que vocês podem verificar, eu nem vou tocar aqui nesse assunto em detalhe, mas que ele, Bolsonaro, foi acusado nesse processo de usar voto de papel lá atrás e foi condenado numa ação da Justiça Eleitoral. Procurem esse assunto na internet que vocês vão encontrar os dados. Não sei se é por isso que ele está atrás desse voto no papel. Boa tarde a todos. Eduardo do São João da Escócia diz: se o Bozo é tão honesto como o gado diz que ele é, por que ele se juntou ao Centrão, contradizendo o que prometeu na eleição? Pois é, uma pergunta muito interessante, mas tem uma segunda pergunta que nós podemos fazer também. Por que é que as pessoas que diziam que Bolsonaro era incorruptível e que não fazia parte desse sistema e agora estão vendo ele fazendo parte, essas pessoas não mudam de opinião? Essa é uma pergunta muito interessante. Não porque a gente queira obrigar ninguém a mudar de opinião, é porque seria saudável. Seria uma coisa de boa postura mental, de bom equilíbrio psicológico e uma demonstração de inteligência. Se eu digo que isso aqui não presta por esse motivo, e de repente esse motivo passa a ser assumido exatamente pela pessoa que está fazendo essa coisa, e que eu dizia que ela é incorruptível, que ela não estava suja dentro do processo, e agora eu vejo que ela estava suja, então ou eu limpo o processo ou eu me afasto dessa pessoa que foi falsa, que foi desonesta comigo. Então, a pergunta é essa: por que é que o eleitor clássico, típico, defensor de Bolsonaro, que dizia que ele era honesto, porque não se ligaria ao Centrão, e ele agora ligado ao Centrão, não diz que ele é desonesto e o abandona politicamente? Aliás, uma parte já fez isso, uma parte do eleitorado. Agora tem uns que ficam segurando a bola e eu acho que a gente deveria, respeitando a opinião deles, dialogar com eles sobre isso. Oi, meu filho, e você quer o quê? Não é? Você acha que o Centrão é desonesto e o presidente que dizia que nunca se juntaria ao Centrão está junto com o Centrão, segurando o Centrão e botando ele dentro do Palácio do Planalto? E por que você mantém a opinião de que Bolsonaro é boa coisa, é moralmente defensável ou eticamente elogiável? Professor Rui, a gente agradece a sua participação nesta segunda-feira. A semana está começando até quarta-feira. E eu agradeço a sua atenção, André Santiago, a atenção do nosso Sandro Rodrigues na técnica de som, a boa atenção dos ouvintes e esses gestos delicados de elogiar o nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos e convido vocês para daqui a pouco estar com essa grande entrevistadora que também gosta de apurar os fatos, Elaine Dias. Boa tarde. Boa tarde, professor Rui Lira. Um grande abraço. Muito obrigada.